Gente, olá, tudo bem? Eu sou a professora Gilly, né? Hoje a gente vai ter uma aula sobre sociologia e nós vamos falar primeiramente sobre os processos de modificação da sociedade que fizeram surgir o que nós conhecemos como sociologia e, consequentemente, o seu primeiro teórico, que é o Émile Durkheim, né? Vamos aqui no slide e vemos os dois processos de ruptura dentro da sociedade. Quais são esses dois processos? A Revolução Francesa, como a gente vê na imagem, nós estamos vendo a tomada da Bastilha, é um movimento, né? A Revolução Francesa ela vai ser um movimento que vai trocar as três esferas de poder, o poder econômico, o poder social e o poder religioso. E a Revolução Francesa ela vai ser uma revolução que vai mudar não só a sociedade francesa, mas também a sociedade, outras sociedades, porque a Revolução Francesa ela vai influenciar outras sociedades e fazer outras revoluções, né? Outra revolução que também vai influenciar, e a gente pode ver aqui na imagem, é a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai tirar aquele trabalhador de todo o processo de produção do produto, né, do bem material, e agora ela vai colocar esse proletariado numa única função. Isso vai trazer uma quebra de identificação entre o indivíduo, né, o operário, e todo o processo. E aí isso vai trazer uma quebra gigantesca para a sociedade. Essa sociedade vai modificar, essa sociedade ela vai ser totalmente diferente do que ela era antes, antes as duas revoluções. E aí o que é que acontece, né? A partir dessa ideia de modificação social é que começa a se pensar, se uma sociedade ela passa por modificações, então ela deve ser estudada, porque todo o processo de modificação deve ser estudado. E aí nós vemos aqui o nosso primeiro sociólogo, que é francês, é o Émile Durkheim. Ele vai ser conhecido como o pai da sociologia, porque ele vai pensar a sociologia realmente como uma ideia de teoria, de matéria, de ciência para ser estudado, né? Nas ideias do Durkheim, nós temos duas esferas de ideias. Uma é como ele pensa o indivíduo, dois é como ele pensa a sociedade. Comigo, o indivíduo, pensem vocês como indivíduo. Todas as ações que vocês fazem, todas as ações que vocês cometem, está fora dos padrões sociais ou está dentro dos padrões? Pensem que todas as nossas ações estão dentro dos padrões sociais. Porque, segundo Durkheim, o indivíduo ele é produto da sociedade, ou seja, ele é produto do meio. E quem é essa sociedade, segundo Durkheim? Ela precede o indivíduo, ela vem antes do indivíduo. Segundo Durkheim, a sociedade primeiro surge e depois é que surge o indivíduo. Porque o indivíduo ele só se torna indivíduo quando ele é dotado de conhecimento. E esse conhecimento ele adquire dentro da sociedade a qual ele está inserido, né? Só que dentro da teoria do Durkheim, nós temos uma coisa chamada fatos sociais. E vamos ver aqui no slide o que são fatos sociais, né? São regras sociais, os costumes, as leis. O que isso significa? Tudo que está dentro do nosso processo de conhecimento, né, de práticas, é chamado de fato social. Ou seja, tudo que nós fazemos, produzimos e pensamos para o Durkheim é visto como fato social. Só que para ele, esse fato social é dividido em três características gerais. Primeiro, a coerção. O que é uma coerção? É todo fato coercitivo. Exemplo, quando nós estamos na escola, todo ato na escola ele tem uma regra para ser seguida. Por exemplo, o ato de sentar e assistir ao professor. Isso é uma forma coercitiva. Fomos nós que pensamos que nós deveríamos chegar na escola e sentar na cadeira? Não. Alguém nos disse, lá no nosso processo de conhecimento social,
que nós tínhamos que sentar na cadeira e prestar atenção em quem estava lá em pé nos dando a informação, porque subentende-se que essa pessoa que está lá na nossa frente em pé, ela tem mais conhecimento sobre um determinado conteúdo, né? O segundo é a exterioridade. O que são a característica exterior? É que tudo que o indivíduo pratica não vem dele, mas sim vem da sociedade, é externo, está fora dele. Exemplo, o ato de comer. A gente come com garfo e faca ou com as mãos? A gente pega o alimento com garfo e a faca ou com as mãos? A gente pega com os talheres. Por quê? Alguém nos disse, exteriormente, alguém nos disse que nós tínhamos que praticar esse ato. Poderíamos comer com a mão? Sim. Poderíamos fazer o ato de comer com palitinhos, como os nossos colegas orientais? Sim. No entanto, a nossa sociedade nos ensinou que nós deveríamos comer com garfo e faca, ou seja, isso é exterior. É tão nos dito, é tão evidente isso, que nós nem percebemos que fazemos esse ato, ele se torna automático. E também a característica chamada generalidade. O que seria generalidade? O geral. Todo indivíduo, ele pratica. Vou voltar ao exemplo anterior. A ideia de se alimentar com garfo e faca, com talheres. Será que todo mundo que nós conhecemos faz esse ato? Ou em sua grande maioria? Então, esta ideia de fatos sociais, ela é geral. Então, para o Durkheim, toda prática, toda ação, todo costume e toda lei, ela é um fato social. Este fato social tem 3 características. A coerção, nós somos impelidos a fazer isso, é exterior, nós não decidimos, vem de fora para dentro, e generalidade, ou seja, todos os indivíduos praticam ou em sua grande maioria, né? Para a gente poder fixar mais esse conhecimento, vamos ver uma questão da UFMA, né, da Universidade Federal do Maranhão, né? Os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia foram, exemplo, explicando o que é que ele quer, na verdade, nessa questão. Ele está pedindo quais foram os momentos de ruptura, quais foram os fatos históricos que fizeram os homens começarem a estudar o que nós conhecemos como sociologia. E aí nós vimos que são 2 revoluções. Quais são elas? Letra A Revolução dos Cravos em Portugal e a Revolução Moçambicana. Nós falamos sobre elas duas no começo? Não, a momento nenhum, então não são elas. B, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Foram elas duas que nós falamos? Eu acho que sim. Tenta lembrar um pouco. C, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. De forma alguma, não falamos sobre elas e elas são revoluções do século XX. D, a Revolução Mexicana e a Revolução Nicaragüense. Também nenhuma das duas nós comentamos. E, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa. Nós sabemos que nós falamos de 2 revoluções. Quais foram elas? Respondam. Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nosso gabarito estava certo. Vamos ver a segunda questão? De acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Ou seja, o fato social é aquilo que nos molda como nós devemos ser como indivíduo. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo: quais são as 3 características básicas do fato social? A. Exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados. Exteriores a gente falou. Expressivos eu acho que não. E generalizados nós falamos, né? Mas os expressivos não estavam, então vamos descartar a letra A. Letra B. Generalizados, expressivos e naturais. Nós falamos de naturais a momento nenhum. Letra C.
exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados. Sim, nós falamos desses três. Será que é a letra C? Vamos ver a letra D para a gente confirmar? D, coercitivos, naturais e expressivos. Nós só falamos de coercitivos, nunca de naturais nem de expressivos. Então, qual é a nossa letra certa? Letra C, gabarito certo, né? Gente, voltando aqui, este é o nosso conteúdo para hoje. Nós temos umas dicas aqui no final, né? A plataforma do Governo do Estado, as dicas para os alunos. Vocês podem ler o texto no site Brasil Escola, que fala sobre Durkheim. E por hoje é só, essa aula é só apenas isso, só para começo. Estudem, vejam mais material, será disponibilizado mais material para vocês e até a próxima. Foi um prazer e cuidado com a quarentena.